nós chegaríamos a julgamentos mais rapidamente. Essa impunidade garantida pela lentidão de procedimentos do Supremo Tribunal Federal, a impressão que passa é que o que foi feito no Supremo é para não funcionar. O que existe lá é para não funcionar. Os mecanismos adotados para os procedimentos que levam ao julgamento de autoridades no Supremo Tribunal Federal são mecanismos que foram adotados para não funcionar. Olá, pessoal. Dizem que o Brasil começa a funcionar agora, né? Diz que as coisas só funcionam no Brasil depois do Carnaval. O Carnaval foi embora, agora é só no ano que vem. Os acontecimentos aí do Carnaval ainda repercutiram na quarta-feira de cinzas, no final de semana, mas agora as coisas mudam. E é preciso que, se é que o Brasil funciona só depois do Carnaval, é bom que comece a funcionar mesmo, né? Porque já há uma preocupação. Será que vai funcionar, né? E nós teremos já amanhã um desafio, que é essa decisão no Supremo Tribunal Federal, que está preocupando não só os procuradores da Lava Jato, à frente o Deltan Dallagnol, que tem feito apelo candente, né, para que essa decisão não anule a Operação Lava Jato, não comprometa a Operação Lava Jato, não enfraqueça a Operação Lava Jato, que sem dúvida nenhuma, continua sendo, mesmo depois do Carnaval, continua sendo a prioridade nacional, porque o Brasil afundou na lama, o Brasil viu a crise chegar com muita virulência, aí devastando sonhos, esperanças. Aliás, ontem eu vi uma imagem dolorida, né, de um cidadão dizendo: eu perdi hoje o esforço de 50 anos de trabalho, 50 anos de trabalho engolido pelas águas aqui em São Paulo. Então, e aí eu imagino que também a corrupção no Brasil engoliu muitos anos de trabalho de muitos brasileiros que sofreram as consequências. Porque, sem dúvida nenhuma, a corrupção e a incompetência levaram empresas a quebrarem. Tivemos centenas de milhares de empresas que quebraram, foram à falência, empresas fechadas, extintas, empresas que poderiam ser instaladas e não foram, recursos que ficaram na gaveta com receio de investir, receio do empresário de investir diante da crise, o desemprego que cresceu, a saúde que se tornou caótica no país, a educação em retrocesso, a violência que esmaga, mais de 60 mil assassinatos todos os anos no país. Isso tudo como consequência de governos, porque é evidente que nós temos um país extraordinariamente rico, com potencialidades econômicas incríveis, né, e uma população ordeira, trabalhadora. Então o que falta mesmo é governo, e essa corrupção deslavada, essa corrupção que atingiu todo o organismo da administração pública nacional, a administração direta, indireta, as estatais, as paraestatais, essa corrupção que atingiu as instituições, os partidos políticos, essa corrupção é, sim, causa essencial dos males que nós estamos vivendo neste país. Não é a única causa, mas é a causa transcendental, é a causa, no meu modesto entendimento, é a causa maior, porque a partir dela nós passamos a assistir também a incompetência se alargar, né? Então, nós tivemos a consagração da incompetência na administração pública brasileira nos últimos anos. E os desarranjos ocorridos em Brasília, na esfera do governo da União, sacrificam os municípios, os estados. Vamos dar só um exemplo: desoneração. É uma medida que foi adotada no governo do PT. Neste ano, 310 bilhões de desoneração.
Isso significa 65 bilhões menos nos cofres do município. Então, o sofrimento começa no primeiro degrau da escada. Lá, no primeiro degrau da escada começa o prejuízo. O prejuízo que vem de Brasília, que vem do governo da União. O prefeito não foi consultado. O cidadão que paga imposto não foi consultado. O governador do estado não foi consultado. E o governo federal fez cortesia com o chapéu alheio, apresentando a alguns setores da economia o privilégio das desonerações. Então o Brasil passou a ser um país de privilegiados. E isto, sem resultado efetivo, quem é que disse que isso favoreceu o cidadão? É por isso que a Ford foi embora? A desoneração favoreceu o comprador do carro? Não favoreceu. Favoreceu o empregado da fábrica? Não favoreceu. Então a desoneração só favoreceu alguns privilegiados no país. É a consequência desse cenário de incompetência e de corrupção. Amanhã, eu repito, o Supremo Tribunal Federal vai julgar algo importante. Essa digressão foi exatamente em função do que se julga amanhã, dia 13, no Supremo Tribunal Federal, que é a transferência para a Justiça Eleitoral de determinados crimes investigados pela Operação Lava Jato, que envolveram políticos, candidatos, partidos políticos. E isso certamente será uma bofetada no rosto da Operação Lava Jato. Isto vai sim causar o comprometimento da Operação Lava Jato. Eu não estou dizendo que vai acabar a Operação Lava Jato, porque ela não acaba. Apesar de muitos desejarem o fim da Operação Lava Jato, ela não vai acabar mesmo. Ela vai continuar. Mas, certamente, sem a mesma força. Aliás, nós estamos verificando que o Supremo Tribunal Federal é, sem dúvida, um obstáculo ao êxito da Operação Lava Jato. Em 5 anos, apenas uma condenação. Enquanto lá no Paraná, 151 pessoas foram condenadas, num total de mais de 200 anos de pena, de cadeia. Aqui no Supremo Tribunal Federal, apenas um deputado foi condenado a 13 anos de prisão. Veja a diferença da celeridade, da eficiência de um tribunal e de outro tribunal. Isso justifica o fim do foro privilegiado. Então, o que está sendo obstáculo mesmo a uma eficiência maior da Operação Lava Jato é o foro privilegiado. Se de um lado nós estamos preocupados, e os procuradores, especialmente Deltan Dallagnol, estão preocupados com o que decidirá amanhã o Supremo Tribunal Federal, eu particularmente estou ainda mais preocupado com essa estratégia adotada na Câmara dos Deputados de protelar a votação do projeto que acaba com o foro privilegiado. Qualquer cidadão brasileiro, com um mínimo de lucidez, está entendendo esta manobra lá na Câmara dos Deputados. Não é a maioria. Não posso, de forma alguma, responsabilizar a maioria por essa estratégia. Mas é uma estratégia esperta, malandra mesmo, uma estratégia da estupidez, que tem por objetivo evitar a votação já do projeto que acaba com o foro privilegiado, porque essas ações que estão hoje aí emperradas no Supremo Tribunal Federal seriam repassadas à primeira instância e certamente ganhariam celeridade. Nós chegaríamos a julgamentos mais rapidamente. Essa impunidade garantida pela lentidão de procedimentos do Supremo Tribunal Federal, a impressão que passa
é que o que foi feito no Supremo é para não funcionar. O que existe lá é para não funcionar. Os mecanismos adotados para os procedimentos que levam ao julgamento de autoridades no Supremo Tribunal Federal são mecanismos que foram adotados para não funcionar. E o Brasil quer que funcione. O Brasil quer uma justiça que funcione. Então, olha, eu deveria já estar cansado, mas não vou me cansar. Eu falo, se necessário, todos os dias. Podem dizer que eu me tornei um senador de uma nota só, porque nós precisamos estabelecer prioridades. E eu considero a votação do projeto que acaba com o foro privilegiado a coisa mais importante no Congresso Nacional hoje. É mais importante do que esse pacote anticrime, anticorrupção, antiviolência que vem lá do Ministério da Justiça e que terá que ser aprimorado, que terá que ser melhorado, né? Mas que é importante para o país. Mas esse projeto por si só é mais importante do que esse pacote. Eu vou perguntar a você agora, de que adianta aprovar uma legislação criminal rigorosa se nós aqui do colarinho branco, né, os parlamentares, os políticos, as autoridades, os ministros, os juízes, os magistrados de forma geral, os procuradores, o Ministério Público, os delegados de polícia, enfim, as chamadas autoridades brasileiras, e aí são mais de 55 mil autoridades, estão protegidas por este manto da impunidade que se chama foro privilegiado. De que adianta uma legislação rigorosa se ela não atinge os principais responsáveis pela corrupção na administração pública no país? Portanto, é prioridade sim, tem que ser prioridade. Eu vou continuar insistindo. Os movimentos sociais pararam as ruas, aliás, pararam não, movimentaram as ruas do país muitas vezes, né? Fecharam a Avenida Paulista. E agora? Por que não fazer o mesmo agora para que vote esse foro privilegiado? Quem tiver coragem de votar contra, que vote contra. Mas é preciso colocar em votação. Por que não colocar em votação? É preciso dizer claramente quem é que tem medo do fim do foro privilegiado. Por que estão com medo do fim do foro privilegiado? Qual é a razão para não votar esse projeto? Essa é a pergunta.